Graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, eu me chamo Aldair Inácio e sou pastor e quero no vídeo de hoje te ajudar. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto importantíssimo que é decisões. Se você é uma pessoa que está aqui, chegou agora, estava aí em dúvida, com medo de tomar algumas decisões, esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Se você é uma pessoa que gosta de anotar as coisas, já pega aí sua Bíblia, seu papel, sua caneta, porque eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu quero ser veículo de Deus para você hoje. Bom, por que hoje eu quero falar sobre este assunto, decisões? Porque tem gente esperando Deus mudar a vida dela, enquanto ela continua tomando as mesmas decisões de sempre. E isso não vai mudar a situação que ela precisa que seja mudada. E eu preciso te dizer uma verdade. Existem mudanças que só acontecem quando algumas decisões elas são tomadas. Eu estou aqui com a minha Bíblia e ela está aberta aqui em Deuteronômio, capítulo de número 30. Eu vou ler o versículo 15 para você entender o que a Bíblia diz. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Perceba que Deuteronômio está falando sobre tomar uma decisão, sobre escolher o que precisa ser feito. Há diante do povo aqui uma escolha. Eles têm duas opções. Eles têm a opção de escolher a vida e o bem, ou a segunda opção, que é a morte e o mal. E aí vem talvez sua resposta seja: pastor, mas aí tá fácil de escolher a vida e o bem, horas, né? Mas perceba que tem pessoas que, mesmo ela sabendo que ela precisa tomar certas decisões, ainda assim ela precisa de um sim de Deus, ela precisa de um direcionamento de Deus. Parece meio irônico isso, né? Eu sei que eu preciso tomar a decisão, eu sei que eu preciso fazer algo para mudar a situação, só que eu não tomo essa decisão, né? Parece que falta algo e às vezes eu te compreendo, às vezes é o medo, né? Você vê que aqui no versículo 19 do mesmo capítulo, olha só o que Deus ele fala, né? Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Olha isso, Deus mostra o caminho, Deus dá direção, Deus dá promessa, mas existe uma parte que cabe a nós: escolher. Tem muita gente querendo viver um novo tempo, mas sem abandonar velhos hábitos. Quer viver algo novo, mas continua preso às amizades que afastam de Deus. Quer ter intimidade com Deus, mas nunca decide criar uma vida de oração. Quer viver cura, mas nunca decide liberar perdão. E sabe o que eu aprendo na Bíblia? Que grandes milagres quase sempre vieram depois de uma decisão. Perceba que a Bíblia ela sempre vai trabalhar e mostrar as decisões gerando milagres. Por exemplo, Naamã decidiu mergulhar no Jordão, foi curado. O filho pródigo decidiu voltar para casa e encontrou o pai esperando por ele. Pedro decidiu sair do barco
e viveu algo que outros discípulos só assistiram de longe. Percebe? O milagre estava ligado à decisão. E talvez o problema de muita gente não seja a falta de promessa, e sim é a falta de posicionamento. Tem decisões que doem, tem decisões que mexem com o nosso orgulho, tem decisões que exigem coragem. Mas existem ambientes que você precisa sair para viver aquilo que Deus preparou para você. Existem ciclos que precisam acabar. Existem atitudes que precisam morrer. Porque nenhuma mudança acontece sem renúncia. Anote isso. Nenhuma mudança acontece sem renúncia, tá? Jesus, ele disse uma certa feita que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso são palavras de Jesus. Ou seja, o evangelho, ele nunca foi sobre confronto, sempre foi sobre transformação. E transformação exige decisão. Talvez hoje Deus esteja falando com alguém aqui. Você já sabe o que precisa fazer, só falta coragem para decidir. Talvez seja a decisão de voltar para a presença de Deus. Talvez você está afastado. Talvez seja a decisão de abandonar um pecado escondido. Sabe aquele que ninguém vê? Mas Deus está contemplando. Então você precisa talvez abandonar esse pecado. Talvez seja a decisão de recomeçar. Talvez seja a decisão de parar de fugir do propósito. Você sabe que tem chamado, sabe que Deus te deu dom, você está fugindo aí. Porque tem portas que Deus só abre quando você se movimenta. Por exemplo, o Jordão, ele só abriu depois que os sacerdotes colocaram os pés na água. A muralha, ela só caiu depois que o povo marchou. O mar só se abriu depois que Moisés levantou o seu cajado. Ou seja, existe um movimento que Deus espera de nós. E eu vim aqui hoje para te dizer, não tenha medo da decisão que Deus está te pedindo. Porque algumas decisões parecem difíceis no começo, mas salvam o nosso futuro. Escute isso. Uma decisão certa pode mudar gerações inteiras. Talvez ninguém na sua família decidiu servir a Deus de verdade, mas você pode ser o primeiro. Talvez ninguém rompeu ciclos, mas Deus pode começar algo novo através da sua vida. Então hoje, decida obedecer a Deus. Decida permanecer. Decida confiar. Decida voltar. Decida mudar. Porque o céu coopera com pessoas decididas. Amém? Eu quero fazer algo por você. Antes de finalizar o vídeo, quero orar por você. Eu posso? Então, se você puder, receba essa oração. Senhor, fortaleça essa pessoa que está assistindo. Dá coragem para ela tomar decisões que precisam tomar. Que todo medo, insegurança, dúvida caiam por terra. E que ela viva o propósito que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Se essa palavra ela falou com você, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificações, deixa o seu like, tá bom? E compartilha com alguém que você sabe que precisa. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, hoje eu decidi mudar, tá bom? Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você aqui, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.